Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar de força de percolação. Isso aqui é um assunto importante porque dá sentido ao fenômeno do piping, que é um dos problemas graves em barragens. Meu nome é Rodrigo Pereira de Almeida, eu sou professor, tenho mestrado e doutorado em geotecnia e tenho 20 anos de experiência em projetos. Então vamos avançar aqui. Primeiro, tem um exemplo na barragem de Fundão. Eu tenho esse vídeo sobre lições aprendidas. Então, depois, se quiserem ver, eu explico um pouco do problema que teve lá sobre piping e, logicamente, existem outros estudos de caso também, mas esse é bem interessante. Bom, dito isto, né, como ilustração, a força de percolação ela está em função da carga hidráulica, que seria o H, o peso específico da água, e a área que essa força está sendo aplicada. Ela pode ser também expressa por unidade de área, e ela estaria em função da área, o comprimento da linha de fluxo, né, o peso específico da água, e a gente pode simplificar esse H sobre L como gradiente hidráulico, que seria aquela carga hidráulica dissipada em um determinado comprimento de solo. Bom, então a força de percolação e a força de percolação por unidade área, as duas podem ser escritas assim, ou seja, força de percolação pode ser simplificada por gradiente vezes peso específico da água. Nós temos também o gradiente crítico. O gradiente crítico é quando você divide o peso específico submerso pelo peso específico da água. Isso aqui significa que aquele solo ele está em equilíbrio. Aquele gradiente ele pode estar aquela força de percolação ela pode desequilibrar a estabilidade daquele solo, porque o solo, principalmente solos arenosos, eles têm um contato entre as partículas e esse contato ele dá uma força, uma resistência ao cisalhamento. E isso vai depender do peso. Se você tem uma força contrária, é como se esse peso fosse anulado e aí você não tem mais esse atrito entre as partículas. Ele começa a ter um comportamento de fluido. É conhecido esse fenômeno como areia movediça. Ou seja, o gradiente crítico seria aquele que permite a gente identificar se o solo pode perder essa estabilidade devido a esse fluxo. Em barragens com fundações em areia, reparem que você tem uma barragem, o nível freático mais elevado, a água tende a equilibrar e por isso essa carga hidráulica, para ela se equilibrar, é necessário ter o fluxo nesse sentido. O fluxo vai descer, vai percolar pela fundação e aqui ele tende a se elevar. Esse ponto aqui, no pé da estrutura, é um ponto de atenção, onde nós precisamos verificar qual o gradiente que está aqui e compará-lo com o gradiente crítico. Porque, caso isso ocorra, pode ter essa erosão interna, né, conhecida como piping. Aqui eu dei um exemplo da fundação, mas isso pode ocorrer também na drenagem interna e até no corpo da estrutura. Um exemplo que a gente pode ter aqui, utilizando o permeâmetro, para ficar mais didático, seria o seguinte: você considera esse solo, né, coloca uma carga hidráulica, tem essa diferença de carga hidráulica de 15 centímetros, 0,15 metros. Aqui tem uma lâmina de água, aqui a areia
A e areia B e areia A. Bom, o gradiente nós vamos calcular ele da seguinte forma. H, né, que é essa diferença aqui, sobre L. Então, 0,15 sobre 20 igual a 0,75. Então, o gradiente nesse solo, aqui tem 20 centímetros, né, carga hidráulica, então o gradiente de 0,75. O gradiente crítico é 0,9, que o peso específico natural menos o peso específico da água, dividido sobre o peso específico da água, fazendo esse cálculo dá 0,9. Quando a gente vê, está muito próximo do outro. Nós podemos obter aqui um coeficiente de segurança, que seria para a gente verificar quão próximo que esse material está de ter essas partículas carreadas, que poderia ser um start aí, o início de um fenômeno de piping. Quando nós fazemos, então, o gradiente crítico 0,9 dividido pelo gradiente que está sendo observado, vai dar um fator de segurança de 1,2. Né? Acima de 1, então tá ok, mas o ideal é que esse coeficiente seja um pouco maior, em torno de 1,5 pelo menos. E aí, quando isso ocorre, nós temos aí vamos dizer, um mecanismo de trabalhar que seria fazer um filtro invertido. O filtro invertido ele trabalha como se fosse um material mais fino coberto de um material mais granular. Esse material granular ele tem um peso maior e ele tende a segurar esse material e filtrar para que ele não saia. Ou seja, você tem um fluxo interno que alivia o peso desse material, mas aí você coloca um material mais pesado em cima, ele tende a segurar, e aí esse material não se instabiliza mais. O conceito é basicamente isso. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos considerar a areia B, uma areia grossa, sobre uma areia fina A. Seria esse princípio do filtro invertido. Vamos ver o que acontece com o fator de segurança. No caso da areia B, a condutividade hidráulica dela é bem mais alta, 4 vezes a condutividade hidráulica de A. A gente sabe que o que perde de carga hidráulica em A mais B é 0,15. Quando nós resolvemos essa equação, considerando a fórmula de Darcy, gradiente hidráulico, condutividade hidráulica vezes o gradiente hidráulico vezes a área, igual a um com o outro, ou seja, a vazão que passar aqui tem que passar no material que está acima. Né? Areia A e areia B, a mesma vazão vai ter que passar pelos dois. Igualando, nós vamos ter a seguinte expressão. A gente vai jogar esse KB aqui, que é 4Ka. Vai cortar então Ka, o LA e LB é a mesma coisa e a área também é a mesma. Então vai ficar assim, HA é igual a 4H sobre 5. Né? Isso aqui vai ser o seguinte, esse valor ele vai ser igual a 0,12 e HB vai ser 0,03. Quando a gente 0,12 aqui, a gente vai ver que o outro é 0,03. 0,12 mais 0,03 é 0,15. Basicamente isso aqui. Ok, então estamos entendido nessa parte, né? Um detalhe aqui é o seguinte, quando a gente calcula o fator de segurança na saída com essa areia B, já dá um valor bem diferente. Olha só,
O HB a gente havia visto que a perda de carga é 0,03. O L, 0,10. Então, gradiente em B, 0,3. O crítico, 0,9 sobre 0,3 dá um fator de segurança de 3. Ou seja, você criar esse mecanismo de filtro invertido, você melhora muito o fator de segurança. Aquele princípio de colocar uma carga acima do material, ele vai ter uma segurança bem maior. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. A gente traz mais conteúdo, vamos falar de instrumentação nessas barragens. Até mais, estamos juntos.